cá estamos. Como eu sempre digo para vocês, Alina Grimberg, o movimento psicanalítico. E mais uma vontade de explicar para vocês o que são os principais eixos da psicanálise e do tratamento que tenha como base a teoria psicanalítica. A gente ouve falar frequentemente de trauma. O que é trauma? Bom, trauma seria, para Freud, uma energia acumulada num determinado espaço figurado do sistema psíquico, engruvinhada assim, agarrado, feito um siri no dedo da gente, com umas representações, com algo vivido, com algo ouvido, com algo percebido e não muito claro, que fica ali fazendo um nó, né? E por causa desse nó, novas emoções não fluem, novas experiências não têm acesso. Nada legal. O trauma acontece quando uma determinada coisa é vivida sem que ela tenha sido compreendida. Mas eu não vou falar para vocês sobre o trauma. Na verdade, nosso assunto nos leva, na verdade, para a verdade. O que é a verdade? Isso é um tema muito profundo, muito forte, muito intenso em Freud. Não só porque ele era um homem honrado e digno e cientista, mas ele acreditava que a verdade salvava o homem. Mas salvava de uma maneira diferente do que a religião costuma dizer. A religião costuma nos propor que, se confessamos os nossos pecados, se dizemos a verdade, poderemos desfrutar do paraíso. Não era essa a questão do Freud. A questão do Freud foi que ele ouvia as pessoas, mulheres e homens, contando um mesmo episódio de novela, mais ou menos assim. Meu pai me abusou. É claro que algumas vezes isso tinha acontecido. Então a intenção de Freud era chegar nesse registro de memória onde estava guardada essa experiência catastrófica, traumática, e já como um adulto poder fazer com que as emoções se movam em torno. Eu vou contar essa história e alguém vai me entender. Mas ele viu que havia um excesso realmente. Daí ele começou a pensar, não sei se isso é verdade. Talvez as pessoas estejam fantasiando. Mas então seria verdade ou não seria verdade? Aí é que veio o pulo do gato. Ele distinguiu dois modos de verdade. Um modo de verdade é o modo material. Então, por exemplo, foi eleito um presidente num determinado lugar. Houve um terremoto em outro determinado lugar. Explodiu à beira-mar um depósito de detritos. São verdades. São verdades materiais. Aquelas que, de um modo ou de outro modo, os livros de história e as reportagens de telejornais ou de jornais impressos tendem a registrar como fatos. Essa seria a verdade material. A grande sacada foi descobrir que havia uma verdade que se chamava histórica. Apesar desse nome, histórico não tem a ver com a ideia de história que a gente tem, que alguma coisa aconteceu no dia 9 de setembro de 1939, lá longe, quando Hitler invadiu a Polônia e assim começou a Segunda Grande Guerra Mundial. Isso
é uma verdade material. Ela está compartilhada. Ela está assentada como uma verdade coletiva. Mas existe um outro tipo de verdade. É aquela verdade que nós trazemos interiormente como se fosse uma tradução possível ou impossível das coisas que a gente percebe na realidade, das coisas que se misturam com os nossos desejos, das coisas que se misturam a tal ponto que nós chamamos de fantasias. A fantasia não é uma coisa ruim. Fantasia não é porque você queira enganar alguém, não é porque você queira tirar vantagem de alguém. Não estamos falando de caráter, tá? Estamos falando do que opera dentro do psiquismo, dentro do aparelho mental. Então, fantasia é aquela forma de encontrar uma certa satisfação numa série de imagens e de conteúdos que a gente vai juntando, agregando, feito uma massa de bolo, tá? Juntando, como se fosse um sonho acordado. Ou também, pelo mesmo caminho, seguem as obras de arte. Elas são fantasias que se dividem entre todos através dos meios que são o cinema, o teatro, a tela, a escultura, a música, as chamadas artes que nos dão condição de viver, como eu disse, um poeta, Ferreira Goulart. Ele disse: a arte existe porque a vida não basta. Então a mesma coisa, disse o Freud. A fantasia existe porque a realidade não nos concede tudo aquilo que os nossos desejos e as nossas pulsões movimentam até a nossa consciência. Elas vêm meio disfarçadas, aparece um cavalo, mas na verdade eu estou querendo falar de um príncipe, aparece uma imagem de tirar folga na beira do mar, mas na verdade eu estou querendo falar de um carinho relaxante, gostoso. Então, essa mistura entre dados da realidade histórica, falei errado, entre os dados da realidade material, aquela que a gente estuda nos livros de história, e a realidade histórica, que Freud chamou, querendo dizer a verdade subjetiva. Não é bem assim, se lhe parece. Não é bem assim. Porque as fantasias, quando a gente não está muito afastado da normalidade, a gente sabe que a gente está fantasiando. A gente sabe que a gente está ensaiando. A gente sabe que a gente está brincando com os nossos desejos e com a escolha de caminhos para realizá-los. Tá? Dê espaço para suas fantasias, dê espaço para suas verdades.